doutrina do mel, né? Mel no hebraico. A palavra mel no hebraico. Ela vai aparecer lá dentro de Apocalipse, né? Lá dentro de Apocalipse 10. E, inclusive, é por lá que a gente deve começar, para a gente saber o que significa esse mel nas Escrituras. O que significa mel? No fim dos dias, na última semana de Daniel. Qual o seu significado? Apocalipse, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 5, que diz o seguinte: E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, né? Fazendo alusão a primeiro mensageiro lá de Apocalipse 14. Que não haveria mais demora, certo? Você vê que o primeiro mensageiro de Apocalipse 14, que vem anunciando o juízo, por quem entende o juízo, ele vem adorando ao Altíssimo, que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Por quê? Porque ele recebe a mensagem deste anjo. Entendeu? São complementações, são uma arte espiritual, um negócio sutil. Você vem em Apocalipse 14, no verso de número 6, e vi outro mensageiro voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Não é um anjo, não é um anjo voando que vai... Para proclamar os que habitam sobre a terra. E tinha o evangelho eterno. Já tinha. Para proclamar os que habitam sobre a terra. E a toda nação, tribo, língua e povo. Presta atenção que ele está com a porta aberta diante dele. Né? Tem que estar. Para poder anunciar. Verso 6, verso 7. Dizendo com grande voz: Temei ao Criador e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ele entende o juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ele está repetindo, ele está dizendo que ele recebeu aquela mensagem do anjo de Apocalipse 10. Entendeu? Ele recebeu aquela mensagem do anjo de Apocalipse 10 para passar para as pessoas. Ele está dizendo que é aquele que recebe a mensagem do anjo de Apocalipse 10. É isso que ele está querendo dizer. Ao Altíssimo, né? Ele está dizendo também aí, só que está bem implícito, está bem nos códigos, os irmãos mais profundos entendem. Ele está dizendo, ele está também fazendo uma pregação contra a idolatria, dentro do sexto castiçal de ouro, da igreja de Filadélfia. Ele diz: adorai aquele. Entendeu? Tá? São duas coisas implícitas. Primeiro, ele está dizendo: olha, eu recebi a mensagem daquele anjo lá, do livrinho, do mel. E a segunda coisa implícita que está aí é uma pregação contra a idolatria dentro da sexta era, da Filadélfia, do castiçal de ouro. Qual é a mensagem dele? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Certo? É uma pregação também, além da mensagem do anjo, contra a idolatria. É isso que ele está querendo dizer com esta mensagem. Isso que o Apocalipse está e Al está tentando nos passar através desta revelação. Então, no capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 5, e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais atraso, demora. Certo? Mas você pode, digamos assim, traduzir por atraso, que não haveria mais atraso. Não é isso? O anjo jura que não vai haver mais atraso. Ele jurou, certo? Isso aqui, esse versículo de número 6, o anjo diz que não vai ter mais atraso, mais demora, é o que dá confiança a esse mensageiro para anunciar que haverá um livramento, mas antes da ira, antes das taças. Esse versículo que o anjo diz, não vai haver mais atraso, não vai ter mais atraso. Por quê? Por que não vai haver mais? Porque teve um atraso. Nós podemos ver isso claramente onde? Somente lendo o versículo lá em Mateus 22. O casamento está tudo pronto, as bodas estão prontas. Mateus capítulo 22. Versículo de número 8. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Certo? Então, houve um momento do casamento, né? Houve uma data, só que não aconteceu as bodas, a festa naquele momento, o arrebatamento naquele momento. É uma profecia, porque os convidados não eram dignos. Aí diz assim, certo? Então, se não houve
um acontecimento ali na data marcada, é porque houve o quê? Um atraso. Certo? Houve o quê? Um tardar, um atraso. Quando o anjo diz não haverá mais atraso, está querendo dizer que da próxima vez, quando vier a mensagem do céu, não vai ter atraso. Isso é uma complementação direta. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Ele está falando para as 5 virgens prudentes. Está falando para esse anjo aqui. Eis que venho sem atraso, eis que venho sem demora. Ué, mas não teve um atraso em Mateus 22? Mas não teve um atraso? Porque o atraso foi antes de iniciar a semana. Mas agora ele está dizendo que quando o Ial marcar, não vai ter o atraso. Entendeu? Porque na verdade ia acontecer. Só que o quê? Os convidados não eram dignos. Apocalipse 10:6, acelerando. E jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, não haveria mais atraso. Por quê? Porque houve um atraso. Mateus 22, houve um atraso. Não haverá mais. Aí tem a confiança, as 5 virgens prudentes lá dentro da igreja Filadélfia, ali na carta da Filadélfia, que ele já é o início da semana de Daniel, a porta, tudo mais, todas as coisas concatenadas. Versículo 7, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, na 7ª trombeta, se cumprirá o segredo do Criador, como anunciou aos profetas seus servos. Né? O segredo dos profetas é o arrebatamento, é o livramento do filho varão. Certo? Aqui faz ligação direta com Amós, né? Capítulo 3. E mostra claramente que o ministério das virgens prudentes, no momento próximo, vai saber esse momento de livramento, certo? Amós capítulo 3, versículo de número 8. Tocar-se-á a buzina, versículo 6. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e Ial não terá feito? Certamente Ial não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí mostra qual o ministério que vai estar relacionado a este segredo. No verso 5, verso 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou Ial, quem não profetizará? Então esse ministério ele vai vir dos leões, certo? Esse ministério do segredo, ele vai vir dos leões. Quem são os leões? Os leões são os que estão dentro da Ecal, dentro da casa. São os leões que vão anunciar o dia que vai se cumprir o segredo dos profetas, o arrebatamento. Quem? Os leões. Aqueles que estão dentro da Ecal vão receber a revelação rápida e vão passar. E foi um anjo dizendo, dá-me um livrinho. Ele diz, toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel, certo? O anjo falou para ele, tu vai comer o livrinho que está na minha mão, mas ele vai ser bem docinho na tua boca, vai ser muito bom, a revelação. Mas quando você digerir, ele vai ser amargo. E tomei o livrinho da mão do anjo, que comi na minha boca, era doce como mel. Simbolizando a revelação que esse mensageiro recebe acerca do juízo de Ial. Você vê que ele está transmitindo a mensagem desse anjo lá em Apocalipse 14. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Por quê? Porque quando ele, quando desce ao ventre, aquela doutrina, depois de entender, depois de receber, ficar maravilhado, traz uma amargura. Ele sente uma amargura. Né? Por quê? Porque ele percebe que vai passar por dias de dor sobre a face da terra. E no verso 11 vem a resposta definitiva sobre o significado do mel, dentro do Apocalipse capítulo 10, mas também dentro do Antigo Testamento, certo? Dentro dos códigos. O versículo 11 vai dizer, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez, ou seja, ele já tinha pregado antes, certo? Esse mensageiro do Apocalipse 14, ele tinha pregado antes da semana, alguma coisa. Mas ele diz, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. E depois que ele entende, né, amargo, aí o anjo viu que ele entendeu, estava amargo, aí ele, não, importa que profetize outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Aí entra o capítulo 11. Capítulo 11, vocês sabem do que se trata. Aí vai medir a casa, que a casa já está sendo construída,
já está tudo direitinho, a casa já está sendo construída, já foi fundamentada antes, certo? Aí o anjo pega e diz, não mede o átrio, porque o átrio vai ser entregue às nações, só quem vai subir é Cal. Então, no versículo 11, Apocalipse capítulo 10, o que é o mel? Aqui no Apocalipse 10, 11, é a palavra da perseverança nos 1260 dias. É a palavra da paciência nos 1260 dias. Por que perseverança? Por que paciência? O motivo principal, porque o noivo tarda. E então as virgens elas têm que colocar o pano de saco anunciando que o juízo chegou, certo? 5 virgens prudentes, elas pegam logo o pano de saco, certo? A representação das virgens prudentes. As virgens loucas, elas tiraram o entendimento acerca do juízo. Isso vocês vão ver em códigos mais na frente, mas eu vou mostrar aqui um versículo. Vai ter um momento em que elas vão pegar o pano de saco. Ó, então, as virgens loucas, as virgens que desprezam a palavra de algo, elas não entendem o momento do juízo. Elas não têm discernimento quanto a isso. Jeremias 8:7, vou ler o versículo todo. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. Elas não entendem de tempos ministeriais, elas não sabem o que é servos da Emet, elas não têm noção de tempos ministeriais, elas não entendem dessas coisas. Elas entendem de coisas mais básicas, né, de questão de salvação, é o nome, que é o fundamento de toda a justiça. Eles entendem de imersão, pelo menos física, né? Porque muitos não são imergidos dentro do coração, a palavra mostra. Mas eles não entendem das coisas mais densas, né, espirituais. Eles não entendem de tempos ministeriais. Eles acham que as coisas são feitas assim porque as pessoas querem na cara e na coragem. Eles não entendem essas coisas. Jeremias 8:7 fala claramente isso. Diz assim, ó, até a cegonha no céu conhece os teus tempos determinados. E a rola e o grou, a rolinha, o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo de algo. Certo? Vocês veem que eles não conhecem o juízo, eles não entendem dessa questão do juízo. Por quê? Ora, os convidados não eram dignos. Aí vem o anjo, fala para um, que fala para aqueles, para as virgens prudentes, certo? Aí ele vai anunciando o juízo. Isso está lá em Apocalipse 14:7, né? Nós lemos? 14:7. Temeu o Criador e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, certo? Esse aqui, com as virgens prudentes, entende de juízo. As virgens loucas, elas não entendem de juízo e elas também não entendem de tempo ministerial. Vou ler aqui em outra tradução, vocês vão ver. No Novo Mundo, vamos pegar aqui o Novo Mundo, Jeremias 8:7b. Até mesmo a cegonha nos céus, ela conhece bem seus tempos determinados. E a rola e o andorinhão e o bubu, eles observam bem o tempo da entrada de cada um. Entendeu? Quer dizer, os animais, eles entendem de tempos. Mas o meu povo, ele não entende de tempo ministerial. Ele não entende, não tem noção dessas coisas. Ó. Quanto a meu povo, porém, não vieram a conhecer o juízo de Yahweh. O julgamento de Yahweh, né? Parecer de Yahweh. Eles não têm entendimento do juízo e não têm entendimento de tempos ministeriais. Então, o que é mel? Nas escrituras que aquele mensageiro lá come, João simbolizando aquele mensageiro come, e aí fica triste, o anjo diz para ele, tu tem que profetizar por mais tanto. Né? Mais um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mel é a palavra da paciência, da perseverança, de que o noivo tardou. Pronto, é isso que significa o mel, certo? E junto com isso vem uma série de coisas, né? Entendimento da justiça e do juízo. Louvado seja Yahweh. Agora a gente pode ir, vou mostrar o que vai acontecer com o mel dentro do tempo do fim, da última semana, e coisas mais, né? A gente já sabe o que significa mel. É a palavra da paciência. A gente sabe que as 5 virgens prudentes, elas vão ter esse mel. Mas as 5 virgens loucas, a início e medianamente, elas não vão ter esse mel. Ó, quando a gente vai aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, quando vai lá dentro da carta da Filadélfia, aqui no início da semana de Daniel, aqui mais ou menos aqui,
no versículo 8 diz: eu sei a tua conduta, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a poderá fechar. Tu tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Presta atenção, palavra. Guarda essa palavra, e não renegaste o meu nome, né? Ministério azul, ministério vermelho. Guarda essa palavra, guarda a palavra, circula. Agora vem aqui no versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência. Certo? Como guardaste a palavra da minha paciência. Paciência de quê? Ele explica no verso 11 que o noivo tarda. Há um tardar, Mateus 22. Só que eis que veio sem atraso. Né? Porque o anjo jura para ele, dá confiança para ele. Entendeu? Louvado seja Yahweh. Certo. Até aí, tudo bem que ninguém ainda tinha entendido esse negócio de Apocalipse 10. Certo. O Criador deu ali, eu morava em outra casa, né? Na madrugada, tudo até 7 da manhã. Tudo bem, ele mandou eu falar. O que a gente não sabia, assim, dentro da Bíblia, das Escrituras, é que um dos servos da Emet, um dos ungidos da Emet, que são 3 ofícios, né? 3 cargos lá da Emet, um dos ungidos proíbe o consumo de mel. Certo? E o mel tem suas funções na última semana de Daniel. Está lá. Então, quando a gente vai lá em 1 Samuel 14, a gente vai ver que um dos ungidos ele proíbe o consumo da palavra da perseverança, proíbe o consumo de mel. Certo? Como que a gente sabe disso? A gente sabe através de Zacarias, capítulo de número 4, em que está lá estampada a igreja de Filadélfia, castiçal de ouro, as 2 oliveirazinhas, o vidro de azeite. No verso 12 diz: e falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que verte esse ouro? Ele respondeu dizendo: não sabes o que é isto? Não, soberano meu. Ele não entendia também dessa questão da Índia. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Criador de toda a terra. Fazendo alusão ao Apocalipse 11 e aos ministérios da Índia, os 3 ministérios. Os 2 ungidos que falam com a chave, que é a autoridade da chave, a porta, da montanha, do propiciatório, a autoridade, recebe a voz. Estes são os 2 ungidos que estão diante do Criador de toda a terra. Certo? Moisés, Josué, João Batista, Yahshua, ministério perfeito, Pedro, Paulo, etc, até na história da igreja, você vai ver direto. Certo? Então, o que a gente não sabia é que um desses 2 ungidos proíbe o consumo da palavra do mel, da palavra da perseverança, da palavra do tardado noivo. É proibido. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso através de 1 Samuel 14. Lá nós temos os 2 ungidos novamente da Ente. Saul, o homem mais alto da terra, Davi. Dá os 2 ministérios. Os 2 ofícios. Vamos ver lá 1 Samuel 14 rapidamente, que a gente já viu esse assunto. Eu só organizei aqui o pensamento, peguei as dicas dos irmãos. 1 Samuel 14, não precisa ler todo, claro, mas vocês vão ver que o mel ele tem uma função dentro da última semana de Daniel, a palavra da paciência, da perseverança, e vão ver que um dos servos da Emet proíbe o consumo do mel. 1 Samuel 14, verso 24 diz: e estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul, primeiro servo da Emet, conjurava o povo dizendo, naquela época, né? Conjurava o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Ele obrigou o povo a jejuar, certo? Ele queria jejuar para dar vitória a ele, e ele obrigou o povo todo a jejuar, não podia comer nada. Presta atenção. Saul: pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Saul disse que quem comesse mel ia morrer. O que é mel na última semana de Daniel? Por que tem mel lá? O livrinho tem gosto de mel. Uma profecia concatenada com esse capítulo. Mel significa, nós já sabemos, né? A equação já com resultado. Palavra da paciência. Palavra da perseverança. Então, chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca,
porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas, que tinha uma aliança com Davi. Já vimos o significado da palavra Jonatas no hebraico, não é isso? Pregam, né? Tem a mão no cajado, amigo de Davi. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Ele era da família do primeiro ungido da Êmete. E estendeu a ponta do cajado, né? Doutrina do cajado. Com a ponta do cajado, o cajado ele dá acesso ao mel. Doutrina do chifre, né? Do carneiro, doutrina da lâmpada e outras coisas mais. E estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Ele não sabia que Saul disse que era quem comece a morrer. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Ele colocou o mel na boca, a palavra da paciência. Quando a palavra da paciência chegou até o entendimento de Jonatas, aí os olhos dele começaram a ficar claros, a clarear. Então o mel, a palavra da paciência, a palavra da esperança, da volta de Yahshua, que houve um tardar, mas que o noivo ainda virá. Quando a pessoa prova desta palavra, os olhos da pessoa começam a clarear, como se a pessoa estivesse cega. Porque a gente sabe que na última semana de Daniel vão haver um grupo de ovelhas cegas. E que as ovelhas que permanecerem cegas até o final da semana, elas serão consideradas culpadas e lançadas no abismo, que fica à direita da casa. Está lá no capítulo 89 de Enoque. O mel, ele vem, a palavra da paciência, a palavra das virgens prudentes, a palavra da perseverança, ela vem fazer o quê? Ela vem aclarar a vista das virgens que não têm a palavra da esperança, que não entendem os juízos de Yahweh. Então, quando elas começam a provar o mel, os olhos dela começam a ficar claros, começam a clarear. Por quê? Porque elas estão com os olhos embaçados, elas não estão enxergando. Isso é visto claramente onde? Eu vou mostrar só um versículo que mostra que quando a pessoa ela não tem esse mel, ela não tem a palavra da perseverança, ela fica cega espiritualmente. Isso que é o que causa cegueira lá do livro de Enoque. A falta do mel, a falta da palavra de Yahweh. Isaías capítulo 42, verso 18. Surdos, ouvi, são surdos também. E vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu mensageiro? Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro? Presta atenção que um dos servos da Êmete, ele está surdo e ele está cego. Mas por que ele está surdo e cego? É fisicamente? Não. É espiritualmente, certo? Espiritualmente. Por que ele está cego espiritualmente? Porque ele não tem a palavra do mel, a palavra da perseverança. Porque o mel, na última semana de Daniel, ele aclara os olhos das 10 virgens. As virgens que têm acesso ao mel, os olhos começam a clarear. Só que esse servo da Êmete, que está cego, a palavra mostra, através de vários códigos concatenados que os irmãos sabem, que este servo, ele proíbe o consumo do mel, ele proíbe o consumo da palavra da perseverança, sob julgo de, digamos, conjuração, maldição, dizendo que quem provar do mel, a tal alma morrerá, a tal alma será condenada, certo? Então isso tinha que acontecer, isso é uma profecia, a proibição do consumo da palavra da perseverança. Mas aqueles que vão consumindo a palavra da perseverança, os olhos da pessoa começam a ficar mais claros, começa a clarear, vai clareando, e a pessoa começa a ver as coisas por si, certo? Que é o modelo do Criador. O Criador, ele não gosta de pessoas cegas espirituais, ele gosta de pessoas que não dependam do outro ser humano, meio que dependam dele, né? Que tenham discernimento próprio, usem a inteligência de forma própria, né? Chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e a molhou num favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Aí a gente já viu, não vamos repetir para não tornar repetitiva, mas já vimos o que acontece no decorrer de todo o capítulo, né? Que Jonatas, ele recebe a pena de morte por receber a palavra do mel, da perseverança, na última semana de Daniel. Sabemos quem é Jonatas, já vimos no hebraico. Sabemos o significado de Jonatas, amigo de Davi, prega, a gente viu no hebraico, tudo direitinho, a gente depois pode ver novamente acompanhando a história de Davi, mas tem muita coisa para frente para a gente ver. Então, já vimos tudo isso, entendemos aí a questão do mel. Tem mais alguma coisa para a gente? Ah, tem sim, tem mais uma coisa, certo?
Juízes 14, pode abrir, irmão. Versículo de número 12, tá bom? Versículo de número 12 vai dizer: disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma, certo? As ovelhas, elas querem enxergar. As virgens, elas querem enxergar. E é bem certo, na última semana de Daniel, que existe o mel, existe a palavra da perseverança, que vai aclarar os olhos daquelas ovelhas que tiverem acesso. Só que ela está sob uma proibição, sob pena de morte espiritual, digamos assim, do primeiro servo da Êmete. Certo? Para ter acesso a esse mel, tem que vencer um enigma. Que enigma é esse que está fazendo alusão ao mel? O enigma é de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, 45, depois você só para pensar e ler os versículos, você fica um pouco chocado com isso tudo. E só ler os versículos por si, se anota e lê por si, você vai ver de forma bem clara. Para onde você olhar, você vai ver a mesma coisa, certo? Nos versículos, eu não estou falando tudo, você vai ver todo o contexto, porque não dá tempo de falar tudo, certo? Estou falando só o básico. Mateus 24, 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que Alcha construiu sobre a sua casa, sobre a sua ecal, para dar o seu sustento ao seu tempo? É um enigma. Aqui é um enigma. Que Alcha ele vai falar dos dois servos da Êmete no tempo do fim. E aí há um enigma para quem resolver? Para as ovelhas, para as 10 virgens. Certo? Se elas resolverem de forma correta e adquirirem a palavra da perseverança, elas vão tomar o mel e o mel vai aclarar seus olhos. Se elas não responderem esse enigma da forma correta, elas não vão ter acesso ao mel, elas vão ficar cegas e correm risco de serem lançadas no abismo. Note capítulo 89, as ovelhas cegas são lançadas no abismo, à direita da casa. Então aqui é um enigma de Alcha, né? Quem é coluna da direita, da esquerda, fica aquela dúvida, aquela charada para as ovelhas resolverem e acertarem a questão ou errarem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que Alcha construiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo? Quando a gente vem aqui em Juízes 14, tem a resposta do enigma, certo? Juízes 14, 12 diz: disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, certo? Porque as bodas, elas têm 7 dias, certo? 7 anos. As bodas, elas já começam no início da semana, os anciãos, tudo direitinho. A data estava marcada, mas os convidados não eram dignos. Como é que a gente sabe disso? A gente leu já. Só para ficar bem claro na sua mente, Mateus 22, não precisa abrir, só ler aqui de novo para você. Mateus 22, versículo 8. Mateus 22, 8. Então disse ao servo: as bodas, na verdade, estão prontas, preparadas, mas os convidados não eram dignos. As bodas estão preparadas. No início da semana já está tudo pronto, mas já foi olhar lá, os convidados não eram dignos, não estavam maduros, não estavam dignos. Aí tem um atraso. O que é que está dizendo aqui? Juízes 14, 12, são códigos, né? Quando você vai vendo, vai tomando mel, vai vendo, vai analisando, começa a ficar tudo muito claro. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas não declarar e descobrir, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. Certo? Essas vestes aqui são símbolo do presente que as noivas prudentes, elas vão receber em Apocalipse 19, nas bodas do Cordeiro, certo? Eu posso só ler para você ver. Apocalipse capítulo 19, aqui no versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. As bodas já estavam prontas, nós vimos lá em Mateus. Já estava tudo pronto. Também Isaías 21. Não faltam passagens. Só que os convidados, eles chegam atrasados, certo? Por quê? Porque os convidados que estavam vivos não eram dignos, em aspecto geral, digamos. E já a sua esposa, a noiva, ela já se aprontou. Creio que a tradução diga noiva. Eu estou lendo aqui de forma rápida, os irmãos conseguem ver por si. E já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho, fino, puro e resplandecente. Sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho. Certo? Você vem aqui
junto com o Juízes 14, que foi que Sansão disse: se vocês conseguirem resolver esse enigma, então vocês vão ganhar roupas, mudas de vestes. Aqui está querendo dizer o quê? Que profecia é essa? Está dizendo que se a pessoa resolver o enigma e provar do mel, se alimentar do mel, guardar a palavra da perseverança, doutrina azul, vermelha e roxa, o que é que vai acontecer? Ela vai receber as vestes aonde? Nas bodas do Cordeiro, que já começam desde o início da semana de Daniel, os convidados que chegam atrasados. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Chegaram. E já a sua esposa se aprontou, porque ela estava atrasada. E disse, e foi lhe dado que os vestes de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça, a justiça aqui dos santos. E disse, lhe escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados, que nem todos são chamados, muitos de lá vão para os trevas exteriores, a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras do Criador. Muito felizes, muito felizes. Só que tem um enigma para resolver. Lá em Juízes 14, para ter acesso a essas bodas. Juízes 14, verso 13 diz, e se um não puder declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles disseram, né? Desde pequeno, dá-nos o teu enigma adivinhar. Eu estou tentando adivinhar o enigma, vocês conhecem. Né? A mulher de Sansão vai lá e dá uma força lá para o pessoal, né? E eles descobrem. Deixa eu ver o versículo que está aqui. Porque a gente não precisa estar vendo muitas essas coisas, que os irmãos já vêm de uma carga evangélica, já viram isso desde criança. Então ele diz, do comedor, aí ele fala a charada, né? Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar um enigma, certo? Irmão, isso aqui pode ser uma profecia, certo? Bem clara. Em 3 dias, em 3 anos, não puderam declarar um enigma, certo? Em 3 anos ainda estavam na dúvida. Onde é que está o mel? Entendeu? E sucedeu que ao 7º dia, já no final da grande tribulação. Por quê? Porque mesmo dentro da grande tribulação, a palavra mostra que um terceiro mensageiro ele vai se levantar sobre o 7º castiçal. O castiçal da Laodiceia, certo? E ele vai tomar a ponta da lança. E a palavra mostra que os dispersos vão se levantar, meio que se levantar contra eles. Entendeu? As pessoas vão ter que ouvir o pessoal que está na ponta da lança. Né? A Laodiceia, que está na ponta da lança. Por quê? Porque esses aqui já foram rejeitados. Certo? E eles vão continuar com aquela rincha, com a palavra da perseverança, aquele negócio. Mas se no final dos 7 dias eles conseguirem resolver o enigma, eles terão chance. É o que a palavra está mostrando. São profecias. E cedeu que ao 7º dia disseram a mulher de Sansão, peço mais teu marido, né, que pediram ajuda da mulher, e a mulher de Sansão chorou diante dele, fez aquele negócio, né? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. A charada permaneceu 7 dias. Olha só. Vai permanecer os vídeos, né? De quem tiver ocupado os cargos da EMT naquele momento vai permanecer rodando no mundo, na internet. Um de forma grande, né, com grande voz, o outro vai pegar a mensagem dos dois, vai crescer, vai ficar rodando, né? E vai ficar a pessoa na dúvida, né? Vai ficar um negócio. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de pôr o sol, que coisa mais doce que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. Ele disse, se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca terias descoberto o enigma. De onde é que sai o mel? Ele responde aqui, do leão. Vem de dentro do Ecal, vem dos leões. O enigma está resolvido, ele vem de dentro do Ecal, vem do leão. Entendeu? De onde é que vem o mel? Aqui é a resposta da charada. Do leão. O mel vem do leão. A palavra da perseverança vem de onde? Do leão. Então o espírito de El tão forçadamente se apossou dele. Aqui está a resposta do enigma. Juízes 14, 18. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, no 7º dia, antes de pôr o sol, né, no final do 7º ano, que coisa mais doce que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. E eles disseram, se vós não lavrasse com a minha novilha, nunca teria descoberto o meu enigma. Então, o enigma está aqui dentro das Escrituras. E está um enigma, lá em Mateus capítulo 24, e está a resposta, com toda a doutrina do mel. E quando a gente vai ver mel no hebraico, são 3 letrinhas. Eu estou vendo aqui o Dalet, o Bara e o Shin, né? Significa a porta da casa consuma. A porta da casa consuma. Que porta? A porta falada na carta da Filadélfia. O que é que diz lá na carta da Filadélfia? Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Por isso que eu falo para os irmãos que a última peça do quebra-cabeça para se montar esse início de Apocalipse é a porta aberta diante das virgens prudentes. Entendeu? Então, o que significa mel no hebraico? Aqui.
Já diz até onde é que você tem onde receber o mel. A porta da casa, aqui é um dentezinho, um shin. Uma porta, uma bara, que é uma casinha, e o shin, que é um dente, né? Significa comer, consumir. Então, onde é que está o mel? Que é a palavra mel no hebraico, né? Aqui, ó, o mel aqui, ó. Onde é que está o mel? A porta da casa consuma. O mel está na porta. Está no ministério da serva da Emet. A porta da casa consuma. E de fato, se a gente vir aqui no templo eterno, louvado seja Yahweh, a gente vai ver que a Emet, a palavra da verdade, ela vai sair da porta. Essa porta aqui, o nome dela é verdade. Então daqui sai a palavra do mel, né? A porta da casa consuma. Sai dessa porta aqui. Aqui tem várias portas, mas o mel não vai sair dessas portas muito bem. Certo? Eles não vão ter muito domínio sobre essa palavra. O mel, ele vai sair daqui. De dentro da cal. A porta da casa consuma. Vem dos leões. Você viu lá que vem dos leões. Lá em Juízes 14.